Marcos capítulo 1, do verso 29 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Desculpa. Verso 30. A sogra de Simão, só para lembrar aqui, Simão é Pedro, tá? Às vezes é chamado de Simão, às vezes de Pedro. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, Jesus se aproximou da sogra de Pedro, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Verso 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Presta atenção. O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Jesus curou todos? Não. Verso 34. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Expulsou todos os demônios, pastor? Não. Expulsou muitos. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Você já deve ter visto aí, em cultos de libertação, pessoas fazendo uma entrevista com o diabo. Quem é você? Qual é o seu nome? De onde você está vindo? O que você está fazendo na vida dele, na vida dela? Aqui está dizendo que Jesus não permitia que os demônios falassem. Tem culto aí que o diabo está falando mais do que o pastor. Porque isso dá audiência. O povo brasileiro, por si só, já é um povo místico. Então, quando permite-se que o diabo fale na boca de uma pessoa, isso gera audiência. Isso causa um impacto no culto. Mas esse não é o impacto que Jesus quer causar nas pessoas. Não é esse assombro, esse medo que Jesus quer causar nas pessoas. Por isso, a palavra do Senhor diz aqui no verso 34, Jesus não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. E o verso 35, para encerrar essa primeira leitura, diz assim, de madrugada, depois de tudo isso, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de lermos, de ouvirmos, de compreendermos a tua palavra. Deus, eu sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Nós somos gratos pela nossa audição, que nos permite ouvir a tua palavra, e assim então alimentar a nossa fé. Mas nós pedimos além disso, pedimos ao Senhor a revelação da palavra. Que essa palavra que será ministrada aqui, pela tua misericórdia, através da minha vida, não volte vazia, mas que ela
alcance o propósito para o qual foi designada, que ela atinja o alvo do coração dessa pessoa que está precisando ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, essa passagem aqui de Marcos, capítulo 1, nos mostra um momento intenso no ministério de Jesus. Jesus já começa o dia ensinando na sinagoga. Ele ensinava, ele pregava, ele curava pessoas. Jesus não parava. É o que, se você lê todo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus estava sempre em movimento. É claro que Jesus descansava. Como qualquer ser humano, ele tirava um tempo para descansar. Mas, durante o seu ministério, ele estava ativamente sendo usado por Deus. Depois de um dia de ensino na sinagoga, Jesus vai até a casa de Simão Pedro e André. E ali ele encontra a sogra de Pedro enferma. E Jesus, com a sua compaixão e com o seu poder, cura aquela mulher imediatamente. O trecho que eu li diz que ele tomou-a pelas mãos e a ajudou a se levantar. E o resultado dessa cura é muito significativo, porque aquela mulher, imediatamente, ou seja, assim que ela foi restaurada, ela começa a servir. Toda cura e toda restauração que Deus opera em nós é para que nós sirvamos no reino dele. Servir a quem? Servir pessoas. Às vezes a gente acha que servir a Deus é somente ficar indo na igreja. Não. Ir no templo é algo muito bom, é saudável, fortalece a nossa comunhão, nós podemos interagir com pessoas que compartilham da mesma fé que a gente, mas servir a Deus não se resume ao templo. Fazer a obra de Deus não é ficar só dentro da igreja fazendo as coisas, porque existem muito mais coisas para serem feitas fora do templo do que dentro do templo. A irmã Gerciane, né, que está lá em Moçambique, fazendo a obra de Deus, é um bom exemplo disso. Ela não está dentro da sua igreja. Ela foi enviada por Deus a esse campo missionário e ali ela tem servido, junto com a sua filha, a Radassa, ao povo de Deus. E o ministério dela tem sido ensinar, alfabetizar e alimentar crianças. E as crianças lá em Moçambique têm uma situação bastante vulnerável. Então, a presença dela ali em Moçambique é fundamental para que a obra de Deus seja feita naquele lugar. Eu louvo a Deus pela vida dela. E por isso eu fiz esse apelo aqui para que nós conseguíssemos arrecadar dinheiro para dar um celular novo para ela, ou que seja um celular usado que ela compre lá, mas que ela tenha um celular para se comunicar, e também para que ela receba ajuda para comprar material escolar para as crianças lá em Moçambique. Então, esse trecho que eu li, ele nos ensina muito sobre a obra de Cristo e o nosso chamado como discípulos. Eu quero refletir apenas sobre 3 aspectos centrais dessa narrativa que foi lida. O poder curador de Jesus, a resposta ao milagre através do serviço e a importância da oração
na vida cristã. Olha só, Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. A sogra de Pedro estava acamada, com febre, e a febre, lá na cultura judaica daquela época, era um sintoma de uma enfermidade mais profunda. A pessoa que estivesse com febre significava que o corpo estava evidenciando que havia alguma enfermidade, alguma coisa errada havia com o corpo daquela mulher. Mas o que impressiona quando nós fazemos a leitura aqui é que bastou um toque de Jesus para que ela fosse completamente curada. Então, essa cena nos mostra que Jesus não apenas ensinava e pregava, mas ele tinha poder para restaurar vidas, através do seu toque de cura. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.